Como tornar-se mais inteligente, desenvolver a inteligência a tal ponto em que uma sequência de pensamentos e palavras com sentido se organizem automaticamente na tua cabeça. Esse é o nosso objetivo aqui hoje: desenvolver a inteligência, ampliar os nossos horizontes do conhecimento, nos utilizarmos com maior eficiência e eficácia das informações que estão organizadas dentro de nosso cérebro ou que talvez estejam um tanto desorganizadas. Portanto, que possamos começar a nossa discussão. Meu nome é Daniel e eu sou o apresentador deste vídeo no nosso querido e amado canal Experiência Renovada, renovando as experiências de vida que muitas vezes e não raramente foram distorcidas através de um sistema de ensino nada agradável e nada suficientemente bom. A primeira coisa que nós precisamos compreender e entender ao falar de inteligência e sua utilização eficaz neste mundo é que o sistema educacional brasileiro não é muito bom, porque ele parte de um princípio disforme e deturpado. Parte da ideia de que aluno e estudante é a mesma coisa. Mas alunos e estudantes não são a mesma coisa, nunca foram e nunca serão. Porque o aluno ele tem um papel e o estudante tem outro. E o seu problema é que provavelmente tu vem sendo apenas o aluno e não o estudante. Este foi o meu problema durante grande parte da minha vida e do meu traçar de caminho neste mundo. Eu fui um aluno e achava que estava sendo estudante. Mas então, se aluno não é estudante e estudante não é aluno, o que raios é um aluno? Aluno é aquele que vê uma aula, assiste uma aula, se dedica com atenção à aula, mas que apenas entende a aula, não aprende nada ali. Basicamente, o que ocorre dentro de uma aula é que você consegue entender minimamente a matéria, mas você não consegue compreendê-la de modo a apreender de fato as informações e conhecimentos que ali estão sendo expostos ou desenvolvidos. Compreenda o seguinte: a aula foi feita para que a gente entenda o conteúdo. Estudo isolado foi feito para que a gente aprenda o conteúdo. E existe uma terceira etapa, que se eu entendo e estudo para aprender, se eu não fizer a terceira etapa, o que eu estudei é jogado fora, bem como o que eu entendi, em questão de apenas um dia. Então vamos por partes, e eu gostaria que você anotasse o que eu vou te falar aqui, porque isso aqui é ouro. Isso aqui é informação de qualidade. Isso aqui pode transformar, remodelar e refazer a tua vida intelectual. Se a nossa primeira parte deste vídeo está falando que aula não é para aprender, aula é para entender, onde está o erro, né? Onde está o erro da nossa educação? A nossa educação erra porque ela quer que você aprenda durante a aula. Ela erra porque quando vê que você não aprende durante a aula, ela troca de método, ela troca de metodologia, ela troca de forma de demonstração e exposição de informações, mas continua na mesma. Você continua sem aprender, porque não é ali que você vai aprender. Então eu vou te passar aqui o segredo e o macete, a dica, a manha, para você conseguir ultrapassar esta barreira da falta de aprendizagem, que é: olha para a aula com atenção. Presta atenção no que o professor teu está falando. Essa tua aula pode ser um vídeo no YouTube. Essa tua aula pode ser o colégio, pode ser a escola, pode ser ali o ensino médio, pode ser a faculdade, pode ser a pós-graduação, pode ser o mestrado ou o teu doutorado, mas presta atenção na aula, não com o objetivo de aprender agora,
mas com o objetivo de entender as informações. Não se transforme em uma máquina de xerox no momento em que você estiver em aula. Anote as palavras-chave, porque anotando as palavras-chave, você presta mais atenção sem ficar afobado. Você presta mais atenção naquilo que o professor fala, sem ficar afobado. Porque quando nós tentamos copiar tudo que o professor fala, nós anotamos muita coisa e não damos tempo depois, quando formos revisar a matéria, do nosso cérebro desenvolver aquele conhecimento. Então não confunda. Durante a aula, você tem que prestar atenção e anotar palavras-chave. Certo? Certo. Você anotou as palavras-chave. Você assistiu a aula ou leu o livro e anotou as palavras mais importantes. Ouviu uma videoaula e anotou as palavras mais importantes. Eu repito várias vezes isso, porque esse passo é importantíssimo. Você não pode copiar tudo, você tem que anotar o que importa, para dar tempo depois, no estudo, dos teus pensamentos e conhecimentos se desenvolverem por conta. Porque depois você tem que fazer um esforço mental, que se você não fizer, você não aprende. Então preste atenção. Essa foi a primeira parte. Primeira parte, eu vou deixar aqui no cantinho. Primeira parte, eu prestei atenção na aula e anotei as palavras-chave. Eu fui um bom aluno. Segunda parte, agora é quando você estuda de fato. Agora é quando você começa de fato a tua aprendizagem. Você entendeu a matéria na aula. Digamos que a tua aula foi pela manhã, agora é à tarde. E neste momento da tarde, você vai pegar e vai olhar para aquelas anotações, vai fazer uma revisão, vai fechar os teus olhos, vai lembrar das informações e para estar estudando, você vai escrever com a mão, com lápis, com papel. Pode ser até mesmo nesta tela aqui. Isto aqui é um iPad, eu tenho uma caneta, um tablet, eu escrevo. Por que eu escrevo e não digito? Porque para digitar, você precisa fazer um esforço cognitivo muito mínimo. Ou melhor, você não consegue as ligações neurais e os caminhos neurais não são tão ativados quanto no momento em que você está escrevendo e resgatando aquela coisa da tua infância, aquela rede neural que já foi trabalhada durante longos anos da tua vida. Por isso você vai precisar escrever agora. Você está estudando. Estudar é lembrar daquilo que você entendeu e explicar para você mesmo. Em outras palavras, no momento do estudo, digamos, você entendeu a aula de manhã, agora é à tarde, então você vai pegar sua caneta e vai escrever um texto com letras miúdas. Pode ser grande o texto, pode ser pequeno, pode ser médio, mas você vai escrever tudo o que você entendeu. Ah, eu não consigo me lembrar tão bem da aula, eu não consigo me lembrar. Então você volta na anotação, lê as palavras-chave e escreve, faz um texto corrido bem grande. Você não vai precisar ler esse texto de novo, você só vai precisar desenvolver ele agora e fazer o esforço mental e cognitivo de elaborar estas ideias, de explicar com as suas próprias palavras para você mesmo. Daniel, eu posso gravar um áudio? Pode, vai te auxiliar, mas você tem que escrever. Então, se você quer gravar um áudio ou quer conversar com alguém a respeito de um assunto, se este debate não for acalorado, ou se esta gravação também não for acalorada, você dificilmente vai se lembrar do conteúdo futuramente. E o nosso objetivo aqui é aprender e aprender para sempre. O nosso objetivo aqui não é apenas entender a matéria e aprender ela por um curto período de tempo. O nosso objetivo é, no final desse vídeo, a gente sair daqui sabendo como guardar uma informação de forma perene, contínua, eterna, dentro de nosso crânio, dentro da nossa caixa encefálica, dentro do nosso cérebro. Por isso, compreenda, você vai precisar escrever. O primeiro passo na primeira parte desse ciclo de estudos nosso do dia foi ir para a aula, assistir a aula, ler o livro e anotar o que é importante. Agora, o nosso objetivo é fazer esse texto corrido. Então faz ali esse texto corrido, ok? Fazendo o texto corrido, debaixo dele, você vai fazer o seguinte, e essa etapa é extremamente importante. Desenho. Faça desenhos. Faça desenhos. Não saia desse vídeo. Por vezes nós pensamos que fazer desenhos é uma coisa infantil. Fazer desenhos
é uma coisa que não vai te auxiliar. Mas preste atenção, quantos símbolos você não conhece que quando você olha para eles, eles não te trazem uma série de informações, uma torrente de conhecimentos ali enraizados. Quando nós olhamos para o desenho de um livro, a exemplo, aquele desenho pode significar muita coisa. Pode significar conhecimento, sabedoria, pode significar discernimento, porque uma pessoa que consegue conhecer mais através da leitura o mundo tem mais discernimento na sua tomada de decisões durante a vida. Uma cruz, né? A cruz ela pode ter muitos significados. Para o cristão, ela pode ter este significado. Para aqueles que são contra, tem outros. Mas olhe para a cruz, a exemplo, e veja quantos significados aquela cruz não carrega para aquele que defende a fé cristã. Quando nós olhamos para outros símbolos das outras religiões, quantos significados não são carregados, né? Quantos significados não tem cada um destes símbolos? É exatamente assim que você vai trabalhar agora no teu estudo. Você fez o texto corrido, e agora o seu objetivo é transformar aquele texto em desenho. Por quê? Porque quando você for fazer revisão lá na frente, você não precisa ler o texto inteiro. Vai ser difícil até mesmo você se organizar, né, para olhar para aquele texto com várias palavras, porque as palavras elas são identificáveis quando você bate o olho nela e lê palavra por palavra. Agora, o nosso cérebro ele tem uma habilidade muito boa de olhar para um símbolo e já pegar a totalidade dele. Então agora você vai transcrever, você vai transformar aquele texto em desenho. E eu vou mostrar para você aqui alguns desenhos que eu fiz nas minhas anotações, nos estudos que eu venho tendo. Aqui está o texto corrido. Eu anotei aquilo que eu estava estudando em um livro. E estudando este livro, com as palavras-chave anotadas, depois que eu o li, né, eu fiz este estudo aqui, escrevendo. Eu escrevi bastante coisa. E logo abaixo, preste atenção, o que nós temos aqui, desenhos. Desenhos. Todo esse conteúdo que está escrito aqui em cima, todo este conteúdo está transformado em desenho aqui embaixo. Eu consigo, ao olhar para os desenhos, ter todos os insights que este texto escrito me dá. Mas eu só consigo ter estes insights porque eu desenvolvi os pensamentos aqui em cima. Entende? Eu anotei palavras-chave, que são essas que estão até marcadas em amarelo aqui. Não sei se você conseguirá ver. E com estas palavras-chave que estão anotadas na outra folha, eu desenvolvi todo este texto. E aqui estão os desenhos. A parte boa desse processo é que quando você marca as palavras-chave apenas durante o teu processo de entendimento na aula, seja numa leitura de livro, seja no YouTube, enfim, quando você marca palavras-chave e com pequenos desenhos também nesse primeiro processo de entendimento de anotação, no momento em que você vai fazer aquele texto corrido, depois da aula, você não precisa olhar para as anotações, para as palavras-chave, porque elas estão bem marcadas na tua cabeça. Agora, se você já tivesse escrito tudo que você viu, tudo que você anotou, ou melhor, tudo que você leu, tudo que você ouviu de uma só vez enquanto está tendo aula, você não teria dado a atenção necessária para essas palavras-chave e não conseguiria desenvolver o pensamento depois. Então, esse foi o segundo passo, né? O segundo passo foi estudar, e a gente estuda escrevendo e desenhando. É assim que você vai fazer a partir de agora. Faz o teste por um mês e depois volta aqui e me diz se funcionou ou não funcionou. Eu sei que você vai voltar e vai falar que sim, sua vida mudou, agora você é um estudante. Só que tudo isso que eu mostrei para você vai ser apagado da sua cabeça, né? Tudo isso que eu mostrei para você vai ser apagado da sua cabeça. Não é isso? As pessoas elas acreditam que estão estudando, mas elas não conseguem se lembrar do que estudaram. As pessoas vão para a aula e não conseguem se lembrar do que viram na aula, do que entenderam naquele momento. Pois é, o nosso terceiro passo para que isso não aconteça, a gente não se esqueça, né, que a gente se lembre dessas informações com maior eficiência e tenha maior propriedade, né, em se tratando dos conhecimentos que a gente vem estudando, é uma boa noite de sono. Nós precisamos dormir cerca de 7 a 8 horas por dia para que nós possamos passar pelos estágios do sono que nos possibilitam aprender. Existe uma parte do nosso sono que se chama REM.
É a parte do sono onde nós sonhamos. E nesse momento você aprende. E se você não tiver essa segunda etapa que eu acabei de te ensinar, de escrever e de desenhar, relembrando e fazendo o esforço cognitivo e mental de reelaborar as informações, explicando elas para você mesmo, de forma escrita, desenhada, manual, com a mão, durante o sono essas informações todas que você viu na aula, elas são apagadas. Mas se você faz esse esforço e você dorme de 7 a 8 horas por dia, por noite, essas informações elas são passadas do seu sistema límbico para o teu córtex cerebral e então você aprende de fato a informação. Certo? Então, para resumir tudo, se você tiver com papel agora, eu te falo, faz isso por você, anota, que eu vou resumir agora em algumas palavras muito simples. Aula você entende, estudo isolado, você possibilita a aprendizagem e no sono a aprendizagem se efetiva na fixação. Então, aula é entendimento, estudo, aprendizagem e sono de qualidade de 7 a 8 horas, fixação. Aula, entendimento, estudo, aprendizagem e sono, fixação, para que você não se esqueça daquilo que aprendeu. E com isso você vai ter muito mais chances de não se esquecer das informações. Porém, este vídeo já está com 17 minutos. E as informações que você estiver estudando, né, as coisas que você estiver estudando, os conteúdos, eles vão ser apagados da tua mente caso você não faça revisões periódicas. As revisões periódicas, elas devem acontecer em uma sequência específica de dias. Eu não vou estar passando aqui exatamente como fazer essa revisão periódica, porque isso fica para outro vídeo. Como eu disse, esse vídeo já está muito grande, mas eu vou te passar aqui um macete para você que ficou aqui até o final. Isso é muito resumido, existe uma forma muito mais eficiente de fazer isso, mas só de você fazer isso que eu vou falar agora aqui já vai te ajudar. Então, digamos que você foi para a aula, você anotou palavra-chave, você depois estudou, fez os desenhos e o texto corrido e dormiu bem. Para você não esquecer nunca mais dessa informação, dentro de 3 dias, você revisa os teus desenhos. Se quiser revisar o texto escrito, que você explicou para você mesmo, escrevendo, você pode ler. Mas você revisa os teus desenhos e escreve um outro texto, dentro de 3 dias. Né? E aí nessa etapa você pode falar também, aí sim você pode gravar o teu áudio, você pode conversar com alguém a respeito daquilo, mas eu recomendo veementemente que você escreva de novo e faça uma outra explicação. Ela pode ser menor do que a primeira, não tem problema. O importante é que você passe por todos os pontos principais que você vê no seu desenho, né? E escreva 3 dias depois. E aí, depois disso, você chegou no 3º dia, você revisou. Agora você está no dia 1 de novo. Depois de 5 dias, você revisa mais uma vez. E aí você faz isso a cada 5 dias. Isso vai fazer com que a tua retenção ela fique extraordinariamente alta. E você vai conseguir se lembrar dessas informações que você está estudando com muito mais facilidade. No próximo vídeo que eu vou postar aqui vai ser sobre isso. Vai ser sobre como reter essas informações e não esquecer. Existe um gráfico, existe uma tabela onde mostra, né, uma pesquisa científica onde mostra que a tua retenção dentro de 3 dias é de cerca de 90% daquilo que você estudou, e dentro de 30 dias é de 20%. Então, se você faz uma revisão com 3 dias, você volta para 100, e dentro de 5, você volta para 100, ela começa a cair, você volta para 100. Só que quanto mais revisões você faz, mais fortes ficam as tuas redes neurais a respeito desses conhecimentos, e menor é a chance dessas redes neurais enfraquecerem ou serem esquecidas ou reutilizadas por outras redes neurais de outros conhecimentos. Mas isso aí eu explico no próximo vídeo, né? Que hoje está bem corrido e, bom, já são 20 minutos de vídeo. E se você ficou até aqui, eu agradeço a tua participação. Se esse vídeo está sendo útil para você, se inscreva, comenta aí. Se alguma coisa ficou complicada, se você tem sugestão de melhoria para o canal, manda. E se você quer essa revisão,
manda aí um comentário, fala, eu quero vídeo de revisão. Ele vai sair, mas manda para eu ficar ciente. Deixa o teu like aí, mais uma vez, reforçando, e se inscreva no canal, porque aí eu vou aparecer mais vezes para você aí.